Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Como orar da forma certa? Às vezes a gente está orando, orando e não está sendo atendido. Hoje nós vamos aprender 5 mistérios ou 5 segredos da oração. Está no ar o programa Dica Rápida. Bem, vamos lá, esses segredos vão te ajudar bastante a você ter a sua vida de oração eficaz. É legal, né, a gente orar e Deus atender a oração da gente. Agora também é horrível você orar e não acontecer nada na sua vida. É muito frustrante. Então hoje eu vou ensinar esses 5 segredos que vão ajudar você a entender como orar e aí Deus vai começar a ouvir a sua oração e te abençoar tremendamente. Vamos lá. O primeiro segredo da oração é orar no lugar certo. Isso mesmo. Acontece comigo, deve acontecer com você também. Tem hora que eu estou orando no quarto e aí parece que a oração não está fluindo. Eu pego e levanto, vou para a varanda, a oração flui. Às vezes eu olhando para o céu, para as estrelas, às vezes eu choro, sinto a presença de Deus. Então Deus ele é assim, tem hora que ele quer que você ore num determinado lugar. Existe isso. Tem hora que você orando no banheiro é que vai fluir. Já aconteceu isso com você? Existe um lugar certo para Deus atender as suas orações. Você tem que ficar ligado. Então, se não está funcionando, você não está sentindo a presença de Deus em um determinado lugar da tua casa ou um ambiente qualquer, mude de ambiente. Isso vai te ajudar bastante. Vamos meditar em Lucas 6,12. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Veja que tinha hora que Jesus orava na sinagoga, na casa dele, tem hora que ele orava no monte. Ele não orava só em um lugar. A gente tem que ficar ligado em qual é o lugar que Deus quer nos encontrar, entre aspas, né? Então fique ligado, porque o local tem muito a ver, sim, com o mundo espiritual. Mas entenda que não é obrigado a orar no monte, eu só te dei um exemplo, tá? Tem pessoa que nunca subiu o monte e é muito mais espiritual do que pessoas que sobem o monte todo dia. Não é sobre isso que eu estou falando. É o lugar que Deus quer te encontrar. Segundo segredo da oração, orar de joelhos é melhor. Esse é um segredo. A pessoa fala assim, pastor, posso orar em pé? Pode. Posso orar deitado? Pode. Posso orar correndo? Sim. Orar tomando banho? Pode orar a qualquer momento. Deus é o teu pai, ele vai querer ouvir a sua oração todos os dias. Mas que a oração de joelhos é melhor? É. Você se humilha mais, geralmente você sente mais a presença de Deus, tá? Você parece estar mais perto de Deus. Esse é um grande mistério. Vamos a um texto em Efésios 3,14. Está escrito assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê, o apóstolo Paulo se punha de joelhos constantemente para fazer a sua oração. O Senhor Jesus, enfim, quase todos os servos de Deus. Então, se você puder sempre começar a sua oração de joelhos, seria bom. Se você sentir depois de orar deitado, orar em pé, levantar, guerrear, tudo bem. Mas comece a sua oração de joelhos, é um conselho que eu te dou hoje. Eu sempre começo a oração de joelhos. Depois quando eu sinto de Deus, eu levanto. Às vezes aquela oração de humilhação, choro e tal, às vezes eu já fiz essa oração, então eu quero deitar e só ficar conversando com Deus. Aí eu deito na cama e fico conversando como se fosse conversando com meu pai mesmo, conversando. Então, quer dizer, tem vários tipos de oração. Você tem que ver como que o Espírito quer te usar, como que o Espírito quer que você ore. Não tenha tabu. Não fique pensando, não, se eu orar em pé, Deus não me ouve. Se eu orar tomando banho, Deus me ouve. Não existe tabu, Deus é o teu pai, não é o teu patrão. Né? É aquela pessoa assim, aquela pessoa rude, aquela pessoa que não aceita nenhum erro seu. Nada disso, nada disso. Ele é teu pai, ele te ama, ele vai te entender. Se você for sincero com ele, ele vai aceitar todos os tipos de oração que você fizer aí, tá bom? Vamos ao terceiro segredo da oração, mas primeiro, por favor, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, tudo bem. Mas se não se inscreveu, é só clicar em se inscrever e ativar o sininho das notificações, clicar em todas. Aí todas as vezes que a gente estiver ao vivo ou lançar vídeos, o YouTube vai avisar você no seu celular, tá bom? Terceiro segredo da oração, aceitar o não de Deus. Aí é que tá. Tem muita gente que ora, quando ele acaba de orar, ele fica esperando Deus falar sim. Mas tem hora que Deus não fala sim, porque o sim vai fazer mal para nós. Tem hora que a gente quer coisas que Deus não quer. Por exemplo, há muitas pessoas que nessa eleição oraram para se eleger. Se elegeram? Não. Teve muitos crentes, vários pastores, né? Vários homens de Deus que se candidataram, fizeram oração, fizeram campanha, pediram para a igreja orar, todo mundo jejuar e ganhar? Não. Por quê? Porque existe o não de Deus. Você tem que entender
que quando você orar a Deus, Deus não vai só falar sim. Se ele falar sim em tudo, a gente se dá mal. Por exemplo, há pessoas que querem comprar um carro, aí Deus já está vendo que ela vai ter um acidente de carro e vai ficar tetraplégica. Aí Deus vai impedir que a pessoa compre um carro. Então aí você fala, Deus, o Senhor não me dá carro, o Senhor não me ama, começa a chorar. Nada disso. Tem que confiar no amor de Deus. Então quando você fizer a sua oração, entenda que o não de Deus é por amor. Se Deus fechar uma porta para nós, é por amor. Porque do outro lado da porta ia ter algo que ia te destruir. Você tem que confiar nesse amor. Nós somos como recém-nascidos que estamos nos braços do Pai. E Ele cuida de nós melhor do que qualquer mãe. Então a gente tem que confiar que Ele vai dar o que é melhor para nós. Vamos meditar também num versículo da palavra. Deuteronômio 3:26. O Senhor, porém, indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me atendeu. Pelo contrário, ele me disse, basta, não me fales mais a esse respeito. O próprio Moisés ouviu um não de Deus. Saul ouviu um não de Deus. Jesus ouviu um não de Deus. Jesus falou, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. E Deus falou assim, não vai ter como afastar você desse cálice, não. Você vai ter que ir para a cruz. Então o próprio Jesus ouviu um não e aceitou. A gente tem que ouvir o não e aceitar. Então Moisés ouviu um não, que ele não ia entrar na terra prometida, e ele aceitou. Aceite o não de Deus, tá? Esse é o mistério da oração. Se você não aceitar o não de Deus, você vai ficar frustrado com Deus, vai parar de orar, vai desviar e vai para o inferno. É muito sério o que eu estou falando aqui. A gente cisma que Deus tem que ouvir a gente em tudo. Meu Deus, eu quero namorar aquela pessoa ali. Me dá aquela pessoa para mim. Aí Deus, não, essa pessoa vai te fazer mal. Não, eu quero. Aí Deus não dá, a pessoa começa a namorar outro, aí você desvia. Tem muita gente desviada por causa disso, porque nunca aceitaram o não de Deus. Foram treinados, foram mimados pelos pastores. Mimados, isso mesmo. Porque tem pastor que mima a ovelha. Como que ele faz isso? Pregando errado. Dizendo, meus irmãos, é só crer que a vitória é sua. Meus irmãos, é só vir aqui na frente, eu vou botar a mão na cabeça de vocês e tudo que você está orando vai acontecer. Que mentirada! O evangelho não é isso. O evangelho é a vontade de Deus, não a vontade do homem. Entende? E tem muita gente também que fica buscando o dom de milagres. Meu Deus, eu quero o dom de milagres. Você sabe o que é o dom de milagres? Você sabe qual é o contra-ataque que virá sobre a tua vida? Você sabe como a fúria do inimigo aumentará contra você e contra a sua família? Você sabe o que você está pedindo? Entendeu? O dom de línguas a pessoa recebe e já desvia, porque não aguenta as perseguições. Imagina o dom de milagre. A gente não sabe de nada. Então deixa o Senhor coordenar. Aceite o não de Deus. Esse é mais um segredo da oração. Quarto segredo da oração. Procure orar em línguas. Sim, o dom de línguas estranhas. É bom você orar, porque quando você ora, você fala direto com Deus. Vai a oração perfeita diante do Senhor. Ore em português também, evidentemente. Mas quando Deus te tomar, ore em línguas estranhas, porque Deus não deu esse dom à toa. Deu para te fortalecer. Às vezes acontece comigo. Você começa a orar, daqui a pouco some as palavras. Você não tem o que orar. Aí daqui a pouco Deus começa a te tomar em línguas. Aí vai fazendo a oração perfeita. Às vezes você não está entendendo o que você está falando, mas o Espírito Santo está falando direto com o Pai a respeito de você. Então solta as línguas estranhas, que ali vai a oração perfeita diante de Deus. Deus te ajuda nas suas fraquezas. Vamos ler em Romanos 8:26? Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá vendo? A gente não sabe o que orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que são as línguas estranhas. Então é muito legal você falar em língua. Se você não é batizado com o Espírito Santo ainda, busque o batismo com o Espírito Santo. Vai te fazer muito bem. Você vai receber essa carga de poder e vai passar a falar diretamente com Deus no dom de línguas. Quinto segredo da oração. Creia no que você orou. E tem muita gente que até ora bonito, fala em línguas, pula, dança, sapateia, vai no culto todo dia, mas não acredita em nada que ele orou. Ele ora de manhã para Deus dar o livramento para o filho, aí quando é à tarde ele já está chorando, preocupado, à noite ele fica aflito. Mas se você não acredita no que você ora, por que você ora? Essa é a pergunta. Por que a gente ora se a gente não acredita no que ora? Não tem sentido. Então a gente tem que confiar. A Bíblia diz tudo que a gente pedir, se for da vontade de Deus, a gente vai receber. Quer ver um texto? Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo o que pedides em oração, crendo que o recebestes, será vosso. Tá vendo? Se você pedir em oração e você crê que recebeu, é seu. Então toma posse e vai ficar tranquilo. Quem faz a sua oração tem que levantar tranquilo, calmo.
pode estar passando por uma tempestade, uma situação catastrófica dentro de casa, problemas na igreja, problema financeiro, mas quando ele levanta, ele acaba de fazer a sua oração, ele tem que confiar que Deus ouviu e que Deus vai dar um jeito de resolver esse problema. Isso é fé. Fé é acreditar naquilo que a gente não viu. Você está entendendo? A oração só tem poder se ela vier acompanhada de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você duvidar, você não recebe cura, não recebe libertação, não recebe prosperidade, não recebe a presença de Deus, você não tem nada a ganhar com isso, porque tudo no mundo espiritual a gente conquista pela fé. Se você seguir esses 5 segredos da oração, a tua vida vai ser outra. Você vai conseguir a restauração conjugal, livramento dos filhos, batismo com o Espírito Santo, salvação de todos os seus familiares. Você vai conseguir a cura, a libertação, tudo o que você precisa. Se esse vídeo, os 5 segredos da oração vitoriosa, te ajudou, por favor, deixa o seu like. E agora vai lá nas redes sociais, WhatsApp, Telegram, Instagram, e compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. Um abraço forte, Deus abençoe, a paz.